Olá pessoal, bem-vindos ao canal Fé, Filosofia e Cultura, onde nós abordamos assuntos relacionados à religião, à filosofia e à cultura. Meu nome é Caroline Zanardo e gostaria então de convidar você que não é inscrito no canal a se inscrever, ativar o sininho de notificações e a compartilhar esse conteúdo com os seus amigos. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito interessante, que é da tranquilidade da alma, do livro do filósofo Sêneca. E esse livro da tranquilidade da alma, ele é precedido de Da Vida Retirada e seguido de Da Felicidade. Então, o livro seria esse aqui, tá? Um livro muito interessante de filosofia do Sêneca, né? E nós vamos então discorrer um pouco sobre o assunto que está presente nesse livro, né? Nós vamos então ver o seguinte: o primeiro ponto que nós vamos abordar relacionado a esse livro, então, seria o seguinte: os vícios, eles nos acompanham constantemente. Mesmo que não buscássemos nenhuma outra coisa saudável, retirar-se por si só ainda poderia ser proveitoso, pois nos tornaria melhores do que somos. Que pensar então da utilidade de se retirar para perto de homens qualificados e escolher um exemplo para orientar a nossa vida? Isso, a não ser em uma vida retirada, não pode ser conseguido. Somente assim pode ser alcançado aquilo com que sonhamos, em um lugar onde ninguém interfere em nossas ações, para não deixarmos de lado nossos propósitos. Somente dessa forma pode-se conduzir a vida segundo um único princípio, em lugar de fragmentá-la com projetos diversificados. Então, na verdade, a nossa vida ela terá mais sentido, né? Quando nós tivermos um propósito, né? Quando nós nos retirarmos das coisas do mundo e nos dedicarmos aos nossos objetivos. Então, para nós realmente conseguirmos isso, nós precisamos abandonar os vícios, em primeiro lugar, né? Tudo aquilo que nos prende. Para nós sermos pessoas felizes e pessoas livres, nós precisamos nos desapegar dos vícios, né, das coisas que nos impedem de ter uma vida melhor. Por exemplo, dentre todos os males, o pior de todos é quando resolvemos mudar nossos defeitos. Passar de uma coisa para outra pode agradar, mas ao mesmo tempo é vergonhoso, uma vez que nossas decisões tornam-se levianas. Hesitamos e somos levados para cá e para lá. Abrimos mão de nossos anseios, reclamamos do que abandonamos, as mudanças se alternam entre a nossa ambição e o nosso arrependimento. Então, nós podemos perceber que, às vezes, a nossa vida ela não muda, né? Às vezes, a gente só passa de um defeito para outro, né? Ao invés de nós tentarmos sermos pessoas melhores, desenvolvermos as virtudes, nós muitas vezes passamos de uma coisa ruim para uma coisa pior, né? A gente não aprende, às vezes, com os obstáculos, com os problemas da vida. A gente acaba fazendo coisas, às vezes, piores do que nós fazíamos. Então, a gente precisa entender que nós só nos tornaremos pessoas melhores quando nós nos livrarmos dos nossos hábitos ruins, né? Dos nossos costumes negativos. Dependemos inteiramente dos julgamentos alheios, e parece-nos melhor aquele que tem muitos pretendentes e adoradores e não o que deve ser elogiável e desejável. Nem avaliamos o caminho do bem e do mal por si, mas pela quantidade de pistas, sendo que nenhuma assinala retorno. Então, na verdade, às vezes a gente segue aquela psicologia, né, de querer ser uma pessoa que tenha muitos admiradores, uma pessoa que seja muito agradável aos outros, uma pessoa que seja muito querida por aquilo que muitas vezes as